Namah Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Haribol, Haribol, Haribol. Todas as glórias aos devotos reunidos. Mais um dia aqui. Hoje eu vou falar o significado do verso do Srila Prabhupada. Vou começar a fazer uma aula em áudio só do Shikshastakam. Shikshastakam. São as 8 instruções do Senhor Chaitanya. Aí lá tem todo os gurus, né, falando os comentários sobre tudo aquilo que o Senhor Chaitanya falou, né? Então aguarde aí que vai ser a novidade do canal, os próximos vídeos, o livro do Shikshastakam. Hoje eu entrei lá no Facebook, né, e tinha um amigo meu que é devoto, chamado Uraniel. E aí ele falou uma história bem interessante, né? Ele falou que tinham 2 pessoas, né, em 2 margens, né, cada pessoa estava numa margem, e eles resolveram, né, ia para uma margem, outro ia para outra, para fazerem, né, as suas devidas atividades do que queriam. Então eles saíram, né, um saiu de barco aqui, outro saiu de barco aqui, e eles se encontraram. Aí um perguntou para o outro assim, mas para onde você está indo? Ele falou assim, eu estou indo lá para o seu lado lá que está inaugurando um cabaré, né? Um cabaré, estou sabendo lá, então eu estou indo para lá. E o outro que estava vindo para cá, eu perguntei, você está indo para onde? Ele falou assim, eu estou indo para a inauguração de um templo Hare Krishna, um templo, né, maravilhoso, que está sendo construído para louvar a Deus. Aí eu falei, que interessante, tal. Então aí ele falou, então uma boa ida lá para o seu cabaré, o outro, boa ida para o seu templo. E aí, na medida que eles estavam indo, né, para os seus destinos, né, o que estava indo para o templo Hare Krishna pensou assim, poxa, eu queria mesmo era estar lá no cabaré, né? Lá no cabaré eu queria estar, estou indo para o templo, mas eu queria mesmo estar lá na farra, no cabaré, na loucura. E enquanto essa pessoa que estava indo para o cabaré pensou, poxa, que eu queria mesmo era estar indo lá para o templo Hare Krishna, né? Queria estar lá inaugurando, lá, entrar lá, ficar com os devotos, cantar o Mahamantra, né? E aí aconteceu naquele momento ali que os dois estavam nessa posição de revelação oculta, né, do que queriam, apesar de estar indo para destinos diferentes. Houve uma chuva, e aí as embarcações viraram, e estava tudo muito agitado, e os dois acabaram morrendo. Então cada um foi para o destino real
daquilo que estava pensando ocultamente do que queria. Entende? Então, eu achei muito interessante essa história, né? Porque apesar daquela pessoa estar indo lá para ver o templo Hare Krishna, na hora da morte ela estava pensando, poxa, eu queria ir para o cabaré, só estava pensando no cabaré. Estava indo, né, por motivos que a gente, né, não sabe, que são coisas ocultas, ou que você quer transparecer uma imagem na sociedade, que você já tem uma fama. Então, você às vezes vai fazer algo que não está dentro do seu contexto de ser, né? Assim. Então, quando o barco virou, aquele que estava indo para o templo Hare Krishna, né? Na verdade, a mente dele era uma mente luxuriosa, que tinha essa propensão completa só a ter gozo dos sentidos. Mas ele fazia uma imagem aqui de um devoto, né? De um crente, de uma pessoa que era certinho na sociedade, mas por dentro era uma pessoa completamente, né, do lado daquela, né, do lado do pecado, como a gente fala. Então, após a morte, esse aí foi para uma dimensão vibracional. Então, tem muita gente que está indo, por exemplo, para uma igreja, para um templo, para lugares sagrados, mas o interno dele é completamente, né, de outra dimensão. Aí você pode até ser conhecido, pô, aquela pessoa ali é conhecida pelo que ela fala, tudo tão certinho, pô, essa pessoa é meu exemplo a ser seguido, né? Mas lá no fundo, no oculto, ele não é nada daquilo. Ele mente, né? Ele se auto-engana, mas o destino final da alma sempre vai ser aquilo que ela é na vibração interna. E aquela pessoa que estava indo para o cabaré, que também tinha seus motivos, na verdade, ela criou, sei lá, uma imagem, né? Tudo, a gente pode imaginar aí todas as possibilidades psicológicas dele estar fazendo isso, mas internamente o que ele era um devoto maravilhoso, era uma pessoa realmente verdadeira na sua busca de Deus, mas estava indo para o cabaré. E na hora que ela perdeu estava ali se afogando, virando o barco, ela estava pensando em Deus, né? E daí o destino dela foi para um mundo superior, porque é isso que Krishna fala no capítulo 8, né? No momento da morte, o estado de consciência que você estiver, você vai ter o seu destino, né, pós-forma física. Aí Krishna fala, mas se a pessoa abandona esse corpo pensando em mim, ela volta para mim, para Deus, certo? Então temos que ter essa consciência, né? Muitas pessoas que estão cruzando com a gente, né, no nosso caminho, estão indo para destinos que talvez não seja o destino da vontade interna. E isso reprime muitas pessoas, bloqueiam, né? Porque eu falo, pô, se você é um cara que gosta de cabaré, não precisa ficar fazendo imagem de santo. É horrível você ficar mentindo para a sociedade, mentindo para você mesmo, e você fica travado. Pô, se você quer viver uma vida mais, vamos dizer assim, demoníaca, uma vida mais degradada, né? Seja verdadeiro nisso, certo? Se você quiser fazer, agora ficar fazendo uma imagem de santo enganando os outros, você é um cego guiando outro cego. E da mesma forma, se tem uma pessoa que, né, dentro de um grupo ou de uma sociedade que tem que mostrar certa virilidade, isso aí, né? Estou falando no lado masculino, mas na verdade ele queria estar lá cultuando o divino, mas talvez lá na terra dele, se cultivar o divino, ele é morto, né? Tem sociedades que desprezam completamente Deus, e lá no fundo aquele cara é divino, mas tem que parecer ser algo diferente, porque se ele mostrar alguma religiosidade, ele vai ser morto, vai ser decapitado. Se o Deus dele for diferente daquele outro Deus lá, que tem lá na terra dele, então pior ainda. Daí toda essa confusão. Mas é muito interessante essa história, porque eu coloquei lá eu ouvi uma palestra, né, eu acho que até falei na aula passada, né, sobre a diferença entre o pecador e o santo. Logo, qual é a diferença entre o pecador e o santo? É dito que o santo é o pecador que não desistiu. Isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, em Kali Yuga todo mundo é pecador. Só que o santo é aquele que está vigiando as suas tendências pecaminosas.
não cedeu ao impulso que iria levar ele à degradação completa. Então, santificar a sua vida é a mesma coisa que purificar a sua mente. De modo que o santo, ele compreende a ação, né? Como diz o Cristo, né? Na oração do Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. O próprio Cristo, né? Se humanizando, apesar de ele ser um ser da dimensão divina, e experimentando, né, os trâmites da forma física e da mente, da psicosfera do planeta Terra, ele podia perceber que há tendências, e ele explicando, né, ora e vigia, presta atenção, Maia está ali, o diabinho está ali. Por isso que fala que é uma batalha de Kurukshetra, né? Você tem que se colocar à disposição do divino no seu coração para seguir essa vida até o final e daí abandonar a sua forma física pensando em Deus, conforme o Senhor, né, recomenda aqui no Bhagavad Gita. Tá? Então essa história foi muito interessante, né, mostrando que dentro de um santo, né, que era o cara que estava indo lá para o cabaré, né, dentro de um santo, tem o pecado e dentro do pecador tem a santidade. Tudo é como você se conduz na vida, né? É como eu lembrei aqui do Mestre Jesus de novo, que ele fala assim, de que adianta você limpar a taça, né? A taça do lado de fora do copo, se por dentro tá tudo sujo, né? O odor daquela coisa que você possa estar bebendo que é negativo, né? O que adianta a pessoa se polir, parecer um santo, botar uma indumentária, tá ali cantando, né, a japinha dele, né, Hare Krishna, Krishna, tá cantando, mas que no final a mente dele não está focada, né, em Krishna, em Deus. Aí Krishna no Bhagavad Gita fala, aquele que contém os sentidos, certo? Mas fica sempre pensando nos sentidos, ele é um hipócrita, ele é um farsante, porque tem que ser em toda a estrutura. Essa é a dificuldade, é um caminho, um sacrifício. Parece também que quanto mais você está indo para o lado da espiritualidade, da rendição a Deus, mais e mais pensamentos vêm te perturbar, para te testar, para te provar, né? Porque Maya é o quê? Maya é a energia de Krishna, da ilusão, que está te testando. Aí vai chegar uma hora que você vai chegar a um grau tão avançado de consciência que você, como Krishna fala, eu tiro Maya da sua vida e você segue, né? Porque a energia de Maya é só para testar o quanto realmente você quer que Krishna se revele ao seu coração. Isso é muito, muito incrível. Uma coisa muito interessante que eu acho, tipo assim, se você estiver na consciência de Deus, todo dia você acordar e se conectar com o divino no seu coração, realmente assim, quando você é sincero, você se rendeu de fato, então você passa a entender, né, que cada pessoa que está conversando com você, cada mídia social que você possa estar entrando, fazendo o seu trabalho espiritual, a natureza em si, tudo é uma voz de Deus te mostrando, né? Porque Deus está no coração de todo mundo. Aí ele vai e explica para você, dentro de uma vibração, de uma dúvida, de uma curiosidade que você está, do nada aparece uma revista, um livro, um jornal, uma pessoa vem falar alguma coisa para você, ou você vê uma situação na natureza, e aquilo dá um flash, né? um insight, que você percebe, é algo assim que não é feito por palavras, é Deus falando. Deus fala através de tudo, porque tudo é Deus. Então, quando você está rendido a Deus, e sua vida aqui no planeta Terra, no dia a dia, você está com esse foco, lembrando, não, é Deus que está dirigindo a minha vida. Então, Deus ele vai falar através de todo mundo. Deus vai usar aquela pessoa para fazer algo com você que você vai refletir, né? Vai falar algo que você, olha só que interessante. Ou então você pensa alguma coisa, na internet aparece aquela coisa, né? Parece até que é bruxaria isso. Mas tudo é Krishna
né, te dando a informação que você precisa. Aparece uma palestra de uma pessoa do nada, assim, você, uau, é isso, poxa, esse cara está falando isso, né? Muito interessante, incrível, né? Então tem isso, no capítulo 11, né, no canto 11 do Bhagavata, tem a história de um Avaduta, que ele consegue fazer uma filosofia em relação à divindade, observando a natureza. Então ele vivia na natureza, e lá nesse canto 11 é interessante, né? Eu acho que é o canto do Avaduta, coisa assim, qualquer dia a gente pode também falar por aqui. Ele vai delineando várias situações dentro da natureza, do que ele observa, né? Dos pássaros, da árvore, da formiga, enfim, de tudo, e ele vai vendo naqueles posicionamentos de entendimento a revelação de Deus. Logo, se você realmente quer que Deus se realize no seu coração, ele vai falando, né, enquanto você ainda não está conectado nessa frequência divina, completamente em intimidade com Deus no seu coração, ele vai falando do lado, né, daquilo que se fala do lado de fora, né? No campo de existência dessa forma física, ele vai fazendo arranjos onde você vai entendendo facilmente. Então, porque Deus é tudo. Deus está presente dentro do átomo. Ou ele te fala no sonho, certo? Também. Ou aparece algum ser, algum anjo, algum ser iluminado. Ou alguém apenas mais avançado aí do lado astral vem e te fala a resposta. Um mentor, né? Anjo da guarda. Está tudo aí à disposição, depende de você frequenciar naquilo que você quer de verdade, internamente. Não fazer uma ceninha, um jogo, certo? Além do que, o Deus, Krishna, ele está dentro do seu coração como o Senhor Vishnu. Ele mesmo pode te falar diretamente e fala quando você está numa posição mais elevada de consciência. A super-alma se comunica com a alma diretamente. Aí tudo é maravilhoso, né? Porque Krishna ele explica no Bhagavad Gita que ele é o amigo supremo. E se ele está no seu coração, ele está caminhando com você. Está sempre se movimentando com o espírito, né? O corpo que você tem aí, essa forma humana aí, não é o espírito. Ela é uma maneira da nossa consciência intercambiar as experiências desse mundo de acordo com aquilo que você está desejando. Se você está desejando Deus, a realização de Krishna, se você está realizado, está cantando a japa, está purificando a sua existência, a existência material segue esse padrão vibratório que você está emanando, da verdade sincera daquilo que você quer. Assim, toda a energia, né, chamada Maya, energia ilusória, ela se transmuta em energia espiritual e começa a manifestar para você realizações que, normalmente, se você não estivesse rendido a Deus, você não ia conseguir. Mas se você está em Maya, se você está vibrando luxúria, cobiça, inveja, raiva, todas essas qualidades, né, vamos dizer assim, relativas ao falso ego, então as experiências são relativas ao falso ego. Aí é Maya mesmo, diretamente, com uma energia material. Aí vai aparecer opções de experiência para você desfrutar a sua luxúria, né? Vão aparecer bens para você possuir. Tem pessoas que possuem pessoas, tem pessoas que querem possuir até o próprio Deus. Querem possuir, usar Deus como ele fala, um garoto de recados, né? De interesses, né? Aí Maya vai te dando coisa material e você vai se afundando cada vez mais e vai perdendo sua consciência espiritual. A ideia do Bhagavad Gita, quando Krishna vem falar, ele vem falar assim, ó, você tem que escolher a mim, pensa sempre em mim. Quando você me escolhe, automaticamente o seu campo, né, de existência dentro dessa forma humana onde a sua consciência está se manifestando, começa a receber os impulsos, né, espirituais, onde você vai ascensionar a sua energia e vai realizar naturalmente o divino. O normal é você viver em Deus, porque você é uma parte integrante de Deus.
E tudo isso que está à sua volta é a energia de Deus. Mas aí, como você tem um falso ego, você vive com medo. Ah, mas vai me faltar isso, mas porque eu vou ter muita dívida, porque tempo é dinheiro e muitas coisas estão acontecendo no mundo de negativo, entendeu? Esse é o falso ego. Você perdeu a relação com Deus. A relação com Deus se baseia o quê? Na vitória, na opulência, no amor, na justiça, na alegria. Como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu diz, nós vivemos num oceano, né, de bem-aventurança. Só que quem está vivendo no falso ego vive num oceano de miséria, porque você está vivendo como você não é. É igual os caras lá da barca, né? Apesar de um ser um devoto, estava indo para o cabaré. E o outro, apesar de ser um luxurioso, né, um pecador, estava indo lá para o templo lá do Hare Krishna, ou para qualquer mesquita, ou igreja, chame você o que quiser, né, dentro desse exemplo aí. Então, internamente, né, tanto que quando eles morreram, o destino deles foi ir para as plataformas adequadas à vibração de consciência que eles tinham naquele momento, apesar deles estarem indo para destinos aparentemente diferentes, onde qualquer pessoa do lado externo olhava, lá, aquele cara lá que é o santo, está indo lá para o templo. Hare Krishna, e aquele cara lá é um demônio que está indo para o cabaré. Então essa coisa de julgar é bem... a gente tem que ter uma parcimônia, né? Não julgueis para não ser julgados. A gente nunca sabe qual é o coração real de uma entidade viva dentro das suas experiências passadas, né? Tudo que teve, do karma que está acontecendo no momento, de modo que você tem que ser neutro. É como o Senhor Chaitanya diz lá no 3º verso dele do Shikshastaka, né? Você tem que respeitar. Respeite as pessoas. Se ela está indo para um templo Hare Krishna, tudo bem, mas você não sabe a intenção interna dela. Se a pessoa está indo lá para, né, para putaria, vamos dizer, para o cabaré, com intenções luxuriosas, mas por dentro ele é um devoto. Devoto de Deus, mas algo está fazendo essa miscelânea de ações onde as pessoas, né, são responsáveis pelas próprias atividades mentais, sentimentais e físicas dela. Aí Krishna fala, pensa sempre em mim, porque se você sempre lembrar de mim, você vai entender que tudo na sua existência espiritual e material, mental, intelectual, tudo é uma manifestação minha acontecendo, né? Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. São os elementos que constituem, né, diz Krishna, a minha energia inferior. E você está aqui no meio desse oceano de energia material grosseiro e sutil, né, nadando que nem um louco, em uma ignorância, e não sabe o que vai fazer. Mas quando você está com Krishna, todo o universo, entendeu? Tudo conspira, vamos dizer, né, eu já ouvi falar, o universo conspira a seu favor. Tudo conspira dentro do direcionamento divino, porque cada átomo é Deus em movimento, é Deus em ação. E você também, como parte integrante de Krishna, você é um deusinho em ação. Vós sois deuses. Mas para você ter essa posição do Deus, né, minúsculo, você tem que estar associado com o Deus maiúsculo, Krishna ou Vishnu. Certo? Quando você está aí, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, entendeu? Você está se conectando. Chaitanya Mahaprabhu falou assim, a forma mais fácil de lembrar de Krishna, de Deus nesse mundo, é cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna, né? Se você não tiver uma japa, canta mentalmente. Canta mentalmente, ou faz uma meditação. Você tem que se ligar. Aí o santo nome não tem regra rígida, você pode estar sempre cantando ele. É uma forma de você, como espírito, não permitir que a sua mente fique divagando ou devaneando, né? A mente, se deixar ela solta, a mente é uma criança, e a mente também é luxuriosa dentro de um sistema que implanta um programa de você desfrutar
o máximo possível desse mundo e tentar possuir as coisas materiais, sem reconhecer que tudo isso é uma propriedade de Deus. Inclusive eles querem, né, as trevas querem tirar Deus da jogada. Por isso que a ideia, né, do plano mais demoníaco no planeta é criar uma sociedade sem Deus. Ou o Deus que eles querem implantar como Deus, né? Sabe-se lá o que é isso que eles estão querendo chamar de Deus. Portanto, Krishna, né? Krishna, ele é bem teimoso, né? Ele não nos abandona. Aí ele vem aqui no planeta Terra e ele se mostra. Olha aqui, eu sou Deus. Olha aqui, e ele dá todo o conhecimento. E aí depende da gente, né? Com fé, com amor, com devoção, aceitar esse caminho do Espírito e vivenciar. Tem gente, por exemplo, que simplesmente, eu nego, eu não quero, esse Krishna aí não é Deus nenhum. Não. Aí simplesmente nega, nem quer experimentar. O próprio Deus falando que ele é Deus, né? E você simplesmente rejeita, assim, não quero saber desse Deus não. Okay? O Deus que eu quero é o Deus que eu imagino que seja o meu Deus. Ou então a pessoa rejeita a suprema personalidade de Deus e quer criar um Deus que é uma luz, certo? Aí Krishna fala, eu sou uma luz também, mas eu sou, a fonte dessa luz sou eu. Então tudo isso é revelado. E temos que perguntar o que eu estou fazendo em relação à minha vida para me situar numa posição onde internamente eu possa ter uma ressonância real e verdadeira com essa vida aqui chamada externa, né? Porque como é que eu vou atrair algo para a minha vida, situações, pessoas, associações interessantes, se eu estou falando alguma coisa, mas o meu coração está querendo outra? Né? Não vai ter esse ajuste. Essa energia material ela é neutra, ela é boa para quem está vibrando bem e é ruim para quem está vibrando negativamente. E se você está vibrando em Deus, essa energia material se torna divina, você transmuta tudo na sua vida. Né? Aí você vai comer uma comida, você come esse alimento oferecendo para Deus, transmuta esse alimento em energia espiritual, aí você se alimenta, aí os tecidos, né, do seu cérebro, tudo fica refinado, fica cada vez mais afinado para que sua mente purificada receba essa influência o tempo todo da divindade que está no seu coração. Então a Bhakti Yoga é uma ciência, não é assim, eu vou amar a Deus, né? Não, amanhã eu vou amar a Deus, assim, mas você não ama nem a você mesmo. Se você não se rende a Deus, se você não vive no divino, significa que você não ama a você mesmo. Você pode amar o seu falso ego, a sua imaginação, a sua alucinação. Aí você, não, agora eu me amo, aí eu sou vaidoso, eu sou o centro do meu mundo, eu sou muito feliz, eu tenho posses, eu sou um cara bonito, eu tenho muito desfrute, eu sou um cara inteligente, que eu conheço, né? Eu me formei na faculdade e tal, eu ganho bem, tenho uma casa maravilhosa. Então essa é a ideia, né, pervertida do gozo da vida. E isso aí está te prendendo. Quanto mais você tem atributos materiais ou qualidades materiais, isso não é em relação ao espírito, é em relação ao falso ego. Certo? Isso aí não quer dizer que é ruim, quer dizer que você está deixando o seu orgulho sobressair e deixando de ser humilde em relação a Deus. Ou também você faz um jogo, né? Você faz um jogo com Deus. Não, eu tenho tudo isso, eu sou assim, né? Mas aí você vai lá no lugar de adoração, você senta numa meditação, né, no segredo do seu quarto, está orando lá ao divino, mas tudo você está orando com interesse, é para manter aquilo que você tem. Você pode falar, eu sou humilde, oh Deus, obrigado por tudo que eu tenho, certo? Mas lá no fundo você está com medo de perder as coisas que você tem. É bem sutil, o falso ego ele é bem sutil. Por isso que ele é o elemento mais difícil de erradicar. Mas o falso ego, ele só é possibilitado quando a sua mente está contaminada
quando a sua mente está programado por um sistema demoníaco, onde você está se identificando com essa forma material e vivendo como algo que não é. Como é que você pode obter satisfação na sua vida se você não é essa forma física e você está buscando prazer para essa forma física? Então você é o espírito, você tem que, né, ouvir o que o Bhagavad Gita está falando, o que Chaitanya Mahaprabhu tá nos pedindo, né? Pô, não custa nada, você pega lá a japinha, Hare Krishna, Hare Krishna. Diariamente você pega a sua japinha, mas quando você cantar a sua japa também, o seu coração tem que estar de acordo com o que você está cantando. Tem gente aí que canta 1000 voltas de japa, mas o coração dela não é rendido a Krishna. Ou está cantando para obter coisas materiais, o poder, ou fama, né? Porque aqui é o Maha Mantra. Só que se você for cantar de uma forma ofensiva, equivocada o Maha Mantra, você vai, né? Vai acontecer coisa na sua vida aí que não é muito legal. Entende? Como fala, né? Tem japa A, B, C, D, até Z. Então temos que cantar com a japa A. Japa A significa aquela japa, né, que está ligada à origem. A origem que é Deus. O Maha Mantra é Krishna presente no nome, né? E aí nós seguimos. Lembrando, né, você tem que ser fiel. Eu estou aqui com um texto aqui de Srila Prabhupada, vou ler. Aula passada nós falamos o verso 3 do Bhagavad Gita, do capítulo 9, o conhecimento mais confidencial. Só que eu não falei o significado. E agora eu estou sendo valente e entrando aqui no significado de Srila Prabhupada. Em cima de tudo isso que a gente falou aqui, inspirado pelo Senhor Krishna, a gente vai tentar agora, né, expandir um pouquinho essa questão que a gente está colocando aqui. Então vamos ler aqui o significado, né? Nem vou ler o verso, vamos no significado só para pegar a surpresa, né? Aí Prabhupada está falando: os infiéis não podem adotar este processo de serviço devocional. Este é o significado deste verso, né? Que tem a ver tudo que a gente falou. Você só pode entender o Bhagavad Gita se você é fiel, se você está vivendo na fidelidade com o Senhor Supremo. Não é assim? Agora, se você é infiel, se você está lendo o Bhagavad Gita para adquirir um poder, ou fazer uma magia, com essas ideias assim loucas, você não vai entender o Bhagavad Gita. E você pode até fazer um tratado aqui filosófico de magia, de chakras, de tudo, se você ler assim, só ler por ler, sem entender que o Bhagavad Gita significa que você tem que se render ao Senhor Krishna. Todo esse conhecimento que é chamado mais confidencial, né, principalmente esse capítulo 9, ele fala, você tem que fazer atividades que satisfaçam o Senhor Supremo, que reconheçam que Ele é o desfrutador de tudo, que Ele é o proprietário de tudo, que Ele é o amigo supremo, o bem-querente, o Senhor de todos os planetas, de todos os semideuses. Então o Bhagavad Gita fala isso. Então você tem que ter fidelidade ao ser divino que está controlando tudo, que fala através de tudo para você, né? Através dos semideuses de tudo. Mas chega uma hora que você vai estar tão conectado com o Senhor Krishna no seu coração, que tudo vai ser a voz de Deus, né? Vai ser maravilhoso. E aí você vai identificar também quando tem uma voz, vamos dizer assim, satânica, demoníaca, faz isso. Imediatamente você identifica, porque não está de acordo com a sua vibração. Quanto mais pureza você tem, né, de consciência, a sua consciência está se manifestando em pureza através da sua mente, através dessa forma física, que nada mais é do que um pensamento, né, centro para manifestar tudo, menos você sucumbe a sugestões, né, tanto de seres desencarnados que estão aqui do lado. Eu espero que eles estejam aprendendo hoje o que estamos falando aqui, né? Espero que eles ouçam, né, a gente cantar aqui o Mahamantra, Hare Krishna, cantar o mantra ao mestre espiritual, e que essa vibração seja mais forte do que as intenções negativas dele.
Tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui as palestras, muitos seres aqui no plano astral estão se iluminando. Não tem como, você está falando de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Não tem como esse indivíduo vir aqui, chegar e querer atrapalhar a aula. Certo? Ele está ouvindo, ele está aprendendo, ele está em êxtase, porque você está vibrando luz. E esses seres aí do umbral, e demônios, magos negros e tudo mais, se você quiser falar, eles vivem numa escuridão. Eles querem o seu mal. Eles querem que você perca a sua alma. Eles fazem tudo para você não se render a Deus. Eles querem tirar Deus do mundo, porque o Deus é a luz que incomoda, né? Eles são como corujas, né? Eles ficam no escuro, assim. Eles veem, mas a gente não pode ver. Porém, quando você está com Krishna, você é como o sol. Você vê tudo, você sente tudo. Você sabe o que é favorável para a sua vida espiritual e o que não é favorável. Então aqui, nesse significado de Srila Prabhupada, ele está falando, né? Os infiéis não podem adotar esse processo de serviço devocional. Isso é uma coisa lógica. Se você não está vibrando a verdade daquilo que você é, um servo eterno amoroso de Krishna, uma parte integrante de Krishna, você não vai ter relação com Deus. Por isso que Krishna pede no começo, né, Israda, fé. Mas não fé assim de acreditar, uma fé de se render. Você tem que se render, você tem que se jogar na energia divina. E para isso você sabe que você vai ter que renunciar ou deixar para trás tudo aquilo que são oscuros, né? São aquelas energias, as sombras, os desejos, os impulsos, toda aquela luxúria você meio que tem que colocar para trás. É como o Mestre Jesus, ele falou lá para aquele cara, ele falou assim, se você quiser me seguir, não olhe para trás. Se você olhar para trás, você não é digno de me seguir. Ou seja, ele está indo atrás do Cristo, mas ele deu uma olhadinha para trás assim, tipo assim, poxa, mas eu ainda estou, mas tem uma opção de coisa, eu estou apegado. Não é assim, você tem que se render. Ou se rende ou não se rende. Se você quer degradar a sua vida, vai lá e degrada. Mas vai ter problema depois do abandono dessa forma física, né? É igual o suicídio, né? Vai ter problema do outro lado. Então, porque em vez de você se matar, você não dá a sua vida para Deus, em vez de tirar essa forma material e ter consequências muito negativas do lado de lá. Você vai tirar a vida mesmo, o que importa? Então se rende a Krishna, fica só com Krishna, com Deus. Abandona tudo, né? Em vez de abandonar o seu corpo material, abandona tudo, se rende a Krishna, vai meditar, vai cantar o santo nome, aí depois você vai voltar como um santo maravilhoso, como uma pessoa com talentos que Krishna vai potencializar seu coração. Muitas vezes as pessoas que estão se suicidando nesse mundo, né, querendo abandonar a vida material, são pessoas às vezes devotos maravilhosos. Só que eles não estão conseguindo encontrar esse conhecimento ou alguém que esteja falando sobre Krishna nesse mundo, e aí eles realmente ignorantemente tentam tirar essa experiência material que está sufocando aquele espírito que é um devotaço de Deus, que é uma pessoa maravilhosa, né? Então a gente não deve pensar, isso que eu falei, não julgueis. Às vezes aquelas pessoas que estão tirando as suas vidas são devotos puros de Deus aqui nesse mundo, que não receberam o conhecimento, que não estão suportando a maldade do mundo, a crueldade, a miséria, né? Nessa Kali Yuga, que é bem aparente, a irreligiosidade, toda essa politicagem, essa mentira, a simulação, todo mundo enganando, né? Então essa pessoa fica num ponto, né, já que ela é um ser assim, maravilhoso, e fala, eu não quero ficar nesse mundo. É igual a Arjuna, né? A Arjuna, depois que Krishna foi embora desse planeta, ele não queria ficar nesse planeta. Ele era um devoto puro, mas ele falou assim, eu vou me matar. Eu vou me matar, eu não quero ficar nesse planeta. Ele entrou em depressão quando Krishna foi embora, porque Krishna é a razão da vida de um devoto puro, né? Arjuna ficou ali frente a frente com Krishna. Aí depois ele explica que o Bhagavad Gita, ele reviveu, né, a sua consciência de uma forma assim,
completa quando ele ficou com acesso aos Shastras, né? Ao Bhagavad Gita principalmente. Ele lembrava das palavras de Krishna e aí ele se recompôs e fez parte aqui do governo do planeta Terra. Dessa maneira, né? Então, você tem que ter fidelidade em tudo que você quiser. Se você quer, assim, por exemplo, material, se você quer ser uma pessoa, vamos dizer, rica, né? Ter dinheiro, muito dinheiro nesse mundo, mas se você tem uma consciência de pobre, eu quero ter dinheiro, aquela pessoa lá, quero ser igual aquela pessoa lá que tem tanto dinheiro, mas internamente você é pobre, você não tem essa ambição, você não faz nada para deixar, né, a sua mente que vibra, criar uma situação onde o dinheiro vai aparecer para você. Você cria o dinheiro. Né? Isso aí que ensina muito, os mestres ascensos ensinam muito isso aí. Certo? Você tem que entender, você tem que saber gerar o sentimento de riqueza. Da mesma forma, se você quer voltar para o mundo espiritual, sair daqui desse mundo de misérias de nascimentos e mortes, você tem que ser no seu coração um devoto puro de Krishna. Não só um devoto, né? Esse negócio que o devoto fala assim, mas aquele devoto lá é um devoto altíssimo, né? Jesus, Prabhupada, são devotos maravilhosos, mas eles são exatamente o que você é. Só que eles estão manifestando isso. E você está se diminuindo em relação a eles. Você tem que prestar serviço e respeito a esses seres, seguindo o exemplo deles, mas não se diminuindo perante eles, achando que não, eu sou pequeno e esse mestre aqui é grande. Não, você é a mesma coisa. E esse mestre aqui, ele é muito mais humilde que você. Quanto mais você evolui, mais você quer servir. Por isso que eles vêm aqui nesse planeta para passar essa mensagem, né? Desperta, cara, você é meu irmão. Eu não sou, né? Nem Deus lá no Vrindavana tem relações com Deus, que Deus é menor que os devotos. Né? Lê lá a história lá de Nanda Maharaj, de Yashoda, né? Krishna tem medo deles. O próprio Deus tem, né, um medo transcendental, lógico, né? Que Krishna sente prazer quando os devotos brigam com ele. Esse Deus é maravilhoso, né? Eu sinto que eu tenho uma coisa de amizade com Krishna. Então a amizade está no nível da igualdade, né? Tem pessoas que são servis, que tratam Krishna como amo, né? Como esse Deus mesmo reverencial. Aí tem uma porção de planetas do Vaikuntha lá para esse pessoal ir. Mas lá em Vrindavana mesmo, é tudo de igual para igual, e Krishna, né? Krishna com as gopis, ele fala assim, não tem nem como retribuir o amor de vocês. Krishna é um dependente das gopis, que são os espíritos assim mais transcendentais da existência, onde o amor de Srimati Radharani está potencializado no coração daqueles espíritos de tal maneira que Krishna não consegue ficar sem as gopis. Krishna não fica sem Radharani nem as gopis. Está tudo naquele conluio do amor supremo. Isso é a Bhakti Yoga, manifestada em seu aspecto mais relevante. Aí as pessoas aqui ficam querendo fazer jogo com Deus. São pessoas que não têm o sentimento verdadeiro, que quando entra na vida espiritual, ou faz uma diplomacia, ou finge, né? Mas você não pode enganar Deus, não tem isso, ou você é verdadeiro, né? Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Você nunca vai ser livre se você não conhecer a verdade. Para você conhecer a verdade, você tem que ser verdadeiro naquilo que é a sua intenção espiritual. E aí você vai ter que renunciar a certas, né, aos modos da ignorância e da paixão, vai se situar inicialmente no modo da bondade, depois também tira esse conhecimento, né, e tudo é transformado na energia do amor. Mas se você quer caminhar com Krishna, mas ficar em cima do muro, ou ser morno, né, como diz o Mestre Cristo, não vai adiantar nada. É perda de tempo. Então é melhor ir para o lado material e perder essa vida humana. Senão você nunca nem vai estar aqui no caminho espiritual, nem vai estar no caminho material. Você vai estar reprimido, vai estar sufocado em si mesmo, porque na verdade você quer desfrutar a vida,
Mas aí, por um contexto de consciência, de qualquer coisa, você fala assim, não, mas eu tenho que me devotar a Deus, porque tem a morte, né? Tem a morte. Entendeu? E não é assim. Ou você fica falando que é um devoto de Deus, mas na verdade você está querendo, né, desfrutar da matéria e fica fazendo esse jogo. Esse jogo não te leva a nada. Ou é 8 ou 800, né? Não tem essa expressão? É 8 ou 800. Não dessa forma que você fica um fanático. Então, Krishna no Bhagavad Gita fala, você tem um corpo, o corpo tem certas necessidades. Então, use o seu corpo de uma forma moderada, de acordo com certas regulações espirituais, onde você não vai deixar de fazer nada, mas você vai fazer de tal forma que você não desfavoreça a sua vida humana, enquanto, né, busca e serviço de autorrealização nesse planeta Terra, lindo, Mãe Gaia, no qual nós estamos nesse momento, dentro desse universo incrível do Senhor Brahma de 4 cabeças. E tudo tem seu tempo, o tempo está passando. E agora você está passando seu tempo nessa forma humana. E o que você está fazendo? Você é fiel em relação a Deus? De tal modo que você vai amar por amar. Amar por amar, igual a mãe e o filho. Né? A mãe e o filho é um exemplo bem apropriado e próximo aqui nesse mundo material de como deve ser o nosso serviço devocional, a nossa devoção a Krishna. Então, quando você vê a mãe servindo o filho não está pensando nada e a mãe simplesmente ama porque é o filho, é uma parte integrante dela. Né? Krishna, ele trata você igual a mãe. Você é uma parte integrante dele, é um filho. Né? Só que você é um espírito, é integrante mesmo. Né? A mãe e o filho ainda tem aquela separação dos corpos. Mas há algo que conecta a mãe e o filho numa aura. Né? E você é conectado com Deus diretamente. Então, assim como Krishna trata você, a mãe trata um filho. E como a mãe trata um filho, você deve tratar a sua vida espiritual. Com esse amor, com essa devoção. Está sempre pensando em Krishna, igual a mãe está sempre pensando no filho. E Krishna está pensando o tempo todo em você. Você aí que está me ouvindo, você é o amor de Deus. Você é a alegria, a felicidade, a Ananda de Deus. Krishna está buscando você o tempo todo. Mas a mãe realmente amorosa, né, ou o pai amoroso, ele dá o livre-arbítrio para o filho, porém ele mostra, né? Porque de repente você está querendo viver uma experiência sem Deus. Só que você está fazendo isso há várias vidas. E aí chega um ponto que é muita miséria, né? Porque você fala, poxa, daqui a pouco eu vou abandonar esse corpo e vou perder tudo que eu tenho. E aí qual o significado disso tudo? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo, nesse planeta, atualmente, né? Então, se você está numa forma humana, por favor, desperte. Ouse, né? Ouse ir na direção de Krishna. Ouse cantar o Mahamantra, Hare Krishna. Não custa nada, certo? Não custa nada cantar o Mahamantra. Mas tem que cantar com devoção, tem que cantar entregue, rendido a Deus. Não é para ficar fazendo desafio para as pessoas que estão falando de Krishna. Né? Não acredito nisso, você tem que me provar. Eu li o Bhagavad Gita, mas não é isso. Então se associa com pessoas que são da sua vibração. Certo? Se você está incomodado às vezes com algo que eu estou falando aqui, porque eu já injeto direto no coração devocional da pessoa. As palavras, né? Que as palavras aqui são inspiradas diretamente por Deus. Então, se você está incomodado, não vou ouvir o Bhakti alemão. Eu quero ver lá, sei lá, a Rede Globo, a Rede Record lá. Eu quero. Então vai, não tem problema. Uma vida você vai ter que se render a Deus, de verdade. Sem vínculos com a matéria, né? Por isso Krishna fala no Bhagavad Gita. Para controlar a mente, o que você tem que fazer? Prática constante e desapego da energia material. Você só vai se desapegar da energia material quando você sentir um gosto superior, um prazer superior no seu coração. E esse prazer superior, você tem que purificar a sua mente, para você começar a sentir. E para sentir isso, você tem que... O processo recomendado por Deus, Krishna, na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, é cantar o santo nome de Deus. E também
estudar os passatempos divinos, se absorver nesses passatempos divinos, ou na leitura do Bhagavad Gita, na associação com devotos que já estão avançados e vivendo nessa consciência de Krishna. Certo? Então, no momento que você está preparado para receber esse conhecimento, né, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E quando o mestre está pronto, os discípulos aparecem. É uma ligação de amor que Deus faz. Não é que o mestre é melhor que o discípulo é pior que o mestre. Não. É um encontro de almas, onde um já está mais conectado intimamente com Krishna, e tem aquele que está querendo se conectar com Krishna, mas ainda não está entendendo muito bem as coisas, né? Está no meio de campo assim. Aí tem um técnico, né? Vamos dizer, chega assim e fala assim, ó, se você fizer assim, se você correr por ali, papá, ele vai te dar a tática da jogada para você fazer o gol. Aí você segue, né? E de repente você vai ficar muito mais importante como goleador do que o técnico. Tá entendendo? É assim que funciona, é muito simples de entender. Só que você tem que tomar essa atitude. Não é uma mudança de vida, é uma mudança de consciência. Você não precisa ir lá para o Himalaia, você não precisa se afastar dos seus familiares, ter uma conduta, né, um estranho no ninho. Não, você vai mudar a sua consciência. Vai representar, não falsamente, você vai ter uma representação nesse mundo aqui para não também ficar totalmente estranho, né, totalmente um ser alienígena, mas você vai saber, né, conversar com as pessoas dentro dos parâmetros delas, respeitando a posição que elas estão na consciência material, mas internamente você está sempre vivendo, lembrando, pensando em Krishna, cantando o nome, e com aquele desejo bem gostoso, né? Oh, Krishna, por favor, gratidão, gratidão, gratidão por você ter me dado essa consciência, nessa forma humana. Te amo, Krishna, te amo, você é incrível, né? Te amo, Srimati Radharani. Poxa, eu quero ir para essa morada e viver nesse espaço que é feito de consciência, eternidade, muita felicidade, né? Quem não quer ir para um lugar desse? É isso que você está buscando aqui nessa vida. Mas você nunca vai encontrar enquanto você tiver com o falso ego. Aí, como eu sempre brinco, né, o reino de Deus é a embaixada do mundo espiritual que está aqui agora no seu coração. Aí você entra no reino de Deus, é como se você tivesse, né, tendo o estágio preliminar do amor, e aí vai se desenvolvendo com a sua sinceridade, com a sua fidelidade, até que você chega no ponto máximo, onde você vai desencarnar e o seu espírito, né, que está preso, algemado a esses modos da natureza material, vai realmente se libertar e voltar para a vibração adequada àquela que você abandonou dentro do cultivo espiritual de toda uma vida. Onde você consegue sair dessa influência terrível das trevas, né? Principalmente agora que estamos numa situação de terceira dimensão, porém estamos entrando numa quinta dimensão, o que vai facilitar muito mais a recuperação dessa espiritualidade. Certo? Aí Prabhupada fala que a fé surge da associação com os devotos. Né? Você só pode emanar uma fé por Deus se você estiver associando com pessoas que estão vivendo nessa fé de Deus. Você vai seguir, não cegamente, mas você vai seguir, né, de uma forma que eles vão sendo o exemplo, eles vão falar para você o Bhagavad Gita, vão explicar, e cada um é por si nesse mundo. A sua relação com Deus é particular, é você com ele. Mas tem pessoas que são vozes de Deus mais poderosas, tentando te mostrar por onde, o que você tem que fazer, né? Que é o serviço devocional. Aí Prabhupada fala, as pessoas desafortunadas, mesmo depois que as grandes personalidades lhes fornecem toda a evidência contida nos Vedas, continuam sem ter fé em Deus. Elas são receosas e não podem fixar-se no serviço devocional ao Senhor. Logo, a fé é um importantíssimo fator para o progresso em consciência de Krishna. Aqui, né, Prabhupada está falando, né, se você
não aceita que existe um ser supremo, que existe um Deus que está controlando tudo, uma inteligência maior, que ordena, né, toda essa existência material, que ordena a sua vida mental, o seu espírito, então você é uma pessoa desafortunada. Mesmo que possa aparecer um Jesus, Krishna pessoalmente, Prabhupada falando para você, pessoas que já estão completamente realizadas em Deus, você ouve, mas não aceita, você não entende, a sua vibração não é seu desejo sincero. Por isso que você não aceita, né? A gente aceita aquilo que a gente tem interesse, que a gente coloca atenção. Se você realmente colocar atenção nos pés de lótus de Krishna, ele vai te dar atenção. É assim que funciona. Certo? Então, essas pessoas são receosas, elas receiam, né? Ah, não vou entrar no desconhecido, que minha vida está muito bem, está confortável. Tem gente que está confortável na miséria, nos problemas, né? Tem gente que gosta até de sofrer, né? Tem gente que é masoquista, gosta de sofrer. Coisas de uma mentalidade doentia, né? É uma perversão do sofrimento, né? Você se impõe o sofrimento mesmo sem sofrimento, está sempre pensando, arranjando momentos, situações em que você vai causar, né? Degradar a sua vida, porque você gosta de se autodestruir. Nós chegamos a esse ponto, isso é Kali Yuga, tá? Então, no Chaitanya Charitamrita se diz que a fé é a plena convicção de que, pelo simples fato de servir ao Senhor Supremo Sri Krishna, pode-se alcançar toda a perfeição. Isto se chama verdadeira fé. Nós estamos chegando aqui no tempo, né? Lógico que ainda tem mais o significado de Prabhupada. Poxa, quantas aulas a gente poderia ficar aqui falando. Mas, basicamente, né, a fé é isso. Você fala assim, eu vou servir a Krishna e por causa disso eu vou atingir a perfeição que o próprio Deus fala que eu vou atingir. Por isso que o Mestre Cristo falava, sede perfeitos como é perfeito o Pai que está no céu. Seja feito a imagem e semelhança dessa perfeição manifestada aqui nesse corpo material, nesse mundo material, conforme a perfeição que é o Senhor Supremo. Deus só pode ser perfeito, né? Perfeito, completo, todo completo, autossatisfeito. E aí, quando você está conectado com essa energia perfeita, você se torna perfeito dentro daquilo que se chama uma parte integrante de Deus, né? Um espírito, uma energia superior de Deus, um átomo espiritual, uma centelha divina que é você. Então você se torna perfeito porque você se uniu ao perfeito. Porque, na verdade, toda a existência sempre é perfeita. A imperfeição, ela acontece na mente quando ela se identifica com o falso ego. Aí quando você aparentemente parece que está separado de Deus, tudo é imperfeito. Mesmo a perfeição falada, né, ou almejada aqui nesse mundo material, seja em nível de conhecimento físico, né, de sentimentos, tudo isso é imperfeito, tudo isso é uma alucinação, uma ilusão. Perfeição significa você estabelecer o seu relacionamento de amor com Deus, prestar o serviço, as suas atividades, as suas ações voltadas para satisfazer o Supremo, reconhecendo que tudo é Ele, te ensinando a você ficar cada vez mais integrado, né, nesse amor supremo, e aí a sua perfeição aumenta por uma perfeição cada vez maior, e esse amor se expande, e o amor de Krishna também se expande maravilhosamente, e esse crescente, né, expansional da existência de Deus é aquilo que se chama a Ananda de Deus, o oceano de bem-aventurança, a felicidade máxima. Deus, ele sempre... Por isso que nós existimos, porque Deus, nós somos expansões da felicidade de Deus. Somos deusinhos felizes, mas esquecidos do que somos, e por isso estamos tristes, né? Vivendo uma espécie de miséria, porque estamos querendo parecer algo que não somos, né? Esse corpo material. Somos Maya, atualmente. Aquilo que parece ser, mas não é. Isso que significa Maya. Isso que é miragem, é ilusão. Ok? Então estamos chegando aí no nosso tempo. Podemos continuar, vamos ver aí, né? E... por favor, se rendam ao Senhor Krishna, façam isso,
né, com devoção, com muito amor, com sinceridade, com verdade, e aí vocês vão entender isso que eu estou falando, dessa realização máxima do divino, ok? Amo vocês, fiquem sempre com Deus, possamos aqui fazer muitas aulas, obrigado por estarem ouvindo, então um beijo no coração, Haribo!